informo ao doutor Eduardo Rabelo Amorim que esse processo, qual o número? É o 11.737.68/2016. As partes são... vai ser adiado para a próxima sessão, dia 22, a pedido do relator. Aloma Raquel e a outra recorrente, Banco Santander. Banco Santander e Aloma Raquel. Mesmo horário, então, nós passamos agora ao julgamento dos processos físicos. Passo a palavra à ilustre. Pois não, doutor? Inicialmente, queremos dar boa-vinda a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor. Nós todos aqui, advogados, a cirurgia no pé, né? Foi correu bem. Tudo bem, né? Muito obrigado, doutor. E outra coisa, e se Vossa Excelência concordar, registrar um voto pesado do desembargador doutor Maria Laura Franco Lima Faria, pela perda de sua estimada e querida mãe, em nosso nome pessoal, advogados e advogados presentes, e da OAB e da AMAT. E com a nossa adesão, nós já nós já manifestamos nosso pesar, né, pelas vias internas. Então, eu faço o registro e, com a adesão de todos os presentes, dos advogados, na pessoa do doutor Ézio, doutor Eduardo Amorim, servidores, Ministério Público, e determino que seja oficiada a ilustre desembargadora com os votos. Muito bem, meu jovem. Não podemos passar o pregão. Pauta dos processos físicos, primeira sustentação, número 7 da pauta, é o processo 4/2016-089, um agravo de petição, inscrito o Dr. Ruiter de Souza Reis, pela agravante reclamada, o relator é o Dr. Anemar, revisor Dr. Marcelo e terceiro votante Dr. Rogério. Número 7 dos físicos. Com a palavra, doutor Anemar, para a leitura da conclusão. Senhor presidente, para facilitar o advogado, eu estou aqui não conhecendo o agravo de petição por ausência de delimitação de valores e por ofensa ao princípio da dialeticidade. Para adiantar para o advogado, então, o recurso Vossa Excelência pode se ater a esses temas. Ausência de dialeticidade e discriminação dos valores incontroversos. Só tem a palavra. Deixa eu ver uma coisa. Boa tarde, senhores desembargadores. Em relação à questão da dialeticidade, a agravante, em seu recurso, ela combate todos os pontos da sentença que julgou os embargos à execução. Mesmo que parecidos com os mesmos argumentos que foram lançados em sede de embargos, tem-se que, no agravo de petição, os argumentos lançados combatem os fundamentos da decisão. Então, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Em relação aos valores que não foram discriminados, o presente caso não necessita dessa discriminação, uma vez que basta uma simples análise dos cálculos para se constatar o erro do perito. Por essa razão, requer que seja conhecido o agravo de petição. A questão já está bem exposta aqui no voto. Doutor Marcelo, como vota? De acordo. Eu também, de acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Doutor Anemar, tem apenas uma aqui, ó. O juiz de conhecimento propugna o exequente pelo não conhecimento. Obrigado. É só erro material. Obrigado. Doutor, infelizmente. Próximo. Não há mais inscrição. Não há mais inscrição, então... Os processos físicos, há apenas uma divergência. No 13 eu estou vencido parcialmente, da equiparação salarial, indenização por danos morais, só isso. Então, assim se decide os processos físicos. Prevalecem os votos do relator. Processos... Processos eletrônicos, relatoria do desembargador José Murilo de Moraes, segundo votante, doutora Anemar Pereira Amaral, terceiro votante, juiz convocado Marcelo Furtado Vidal. Há uma sustentação oral à distância, que será realizada em Pouso Alegre, no número 10 da pauta, que é o RO 10.350-20/2016, inscrita a doutora Vanessa Barbosa dos Santos, pela recorrente, que é reclamante. Com a palavra, o desembargador José Murilo, para a leitura da conclusão. Senhor presidente, só um minutinho que eu estou esperando aqui o nosso computador aqui. 7, né? É o 10.
não abriu aqui. Não trocou, não, doutor Moreira. Não trocou, não, mesmo. Esse diabo desse mas o daqui também tá uma coisa tá Só esse aqui já abriu. Pois é, esse aqui tá uma coisa maluca. Esse aqui também tá lento. Tô achando que é geral. Continuar, Marcelo, faça essa conclusão toda? Não, então tem que... Espera só abrir, que você vai quebrar o pescoço. Pega aqui o do procurador. Se você quiser ver o meu aqui, você quer sentar aqui? Como é que esse trem que não abriu até agora? Só esse seu aí que dá problema. É, para não, faz favor. Vamos lá. Desce na conclusão para ele. Conclusão. Por que a sua conclusão está desse tamanho aí, de carta pequena? Isso aí na pauta, isso aí está na pauta física, é pauta eletrônica. Ah, na eletrônica. Deixa eu ler aqui, ó. Com estes recursos do mérito dou-lhes parcial provimento ao da reclamante para declarar a competência dessa justiça para examinar o pedido de indenização dos prejuízos decorrentes da não integralização da totalidade das contribuições devidas à Holanda Previ, Santander Previ. Determinar que o reclamado promova o recolhimento das contribuições devidas ao referido plano de previdência privada, observado o salário de participação previsto no regulamento respectivo, inclusive a cota parte do reclamante, ficando autorizada a respectiva dedução. Acrescer à condenação o pagamento da gratificação especial no valor correspondente à média das gratificações pagas aos ex-empregados, cujos TRCTs encontram-se acostados sob ID tal, com os mesmos reflexos acaso a eles pagos. Diferenças salariais advindas do seu concreto enquadramento do sistema de grades ou grades, que será apurado com base no regulamento de política de cargos e salários de grades implementado a partir de julho de 99 e suas respectivas reedições. Tabelas salariais aplicadas pelo banco correspondentes à lotação da reclamante, desde a implementação da política de cargos por grades, avaliações de desempenho e produtividade individuais da reclamante, pelo amor de Deus, desde a sua admissão, bem como as de desempenho das unidades em que esteve lotada, ou relatórios que constem as avaliações ou critérios adotados à evolução da sua carreira, os quais deverão ser anexados aos autos pelo reclamado no prazo de 5 dias a contar da publicação desta decisão, sob pena de arbitramento de indenização substitutiva nos termos e valores postulados na inicial. Ao recurso do reclamado, dou-lhe parcial provimento para determinar a dedução dos valores comprovadamente pagos a título de SRV, comissões seguros e PPE/PPR, excluir os reflexos das diferenças de remuneração variável e de comissões seguros em gratificação de função. Determinar que a base de cálculo das horas extras considere o somatório de todas as verbas salariais fixas, que as diferenças decorrentes da política de grade seja calculada considerando o salário base acrescido da gratificação de função percebidos pela reclamante. Reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 1.500. Arbítrio ou acréscimo de condenação nessa instância, o valor de R$ 130.000 com custas adicionais de R$ 2.600 pelo reclamado. Esse é meu voto. Só a conclusão. Esse é o voto do relator. Tem a palavra a ilustre advogada de Pouso Alegre. Boa tarde, nobres desembargadores, senhor presidente. Eu vou ser bem sucinta quanto aos pontos que eu vou sustentar. Somente quanto à política salarial do reclamado, gostaria de asseverar que o próprio reclamado confessou a existência da política em sua defesa, ao qual foi juntada aos autos tanto pelo reclamado quanto pela reclamante a política. Assim, merece reforma a sentença de origem, tendo em vista que a juíza do primeiro grau entendeu que não houve comprovação da existência da política. Sendo assim, conforme é asseverado no recurso da autora, restou devidamente comprovado. Assim, pelo provimento do recurso ordinário. Doutor Zé Manuel, algum esclarecimento desse? Não, eu estou deferindo isso. Então, o revisor é o doutor Anemar. Eu registro que eu recebi memorial pela reclamante e também estou acompanhando o relator. Acompanhando, doutor Marcelo. E a decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Agradecemos a presença. Obrigada, presidente. Agradecemos a presença da ilustre advogada. Obrigada. Agora, o próximo é o número 25 da pauta,
Houve uma inscrição, mas o advogado apenas assistirá ao julgamento. É o RO 10.772-51/2016. Doutora Alice Valadares está pelo recorrente reclamante. 25. Doutor Zé Murilo, 25 da pauta. Quando abrir aí. Clica no 25 aí, será que Tá lá, não abriu não, aqui, ó. Não, o meu tá. Você clica aí. Não, você tá na pasta de assinar voto. Você deve que você abre errado, não? Você imprimiu certidões. Deixa eu ver aqui, peraí. Você vai ter que sair daí. Se precisar, eu chamo o pessoal da informática. Só um minutinho aqui, só para acertar isso aqui, para não ficar confusão. Peraí. Apaga esse trem, apaga aqui. Apaga aqui, apagar isso aqui também. Agora você entra em como é que é painel? Magistrado da sessão. Isso. Vamos ver se vai dar agora. Painel magistrado da sessão. Essa sessão é do dia 8, a laranjada, isso. Também não foi isso aqui. Não foi da máquina, não. Alice Valadares com 2 L. Pereira. Um minutinho aqui para ver. Guardando resposta. Deixa eu ver isso aí. Cláudio Honório, via varejo, só conclusão para mim lá. Conclusão lá embaixo, nós vamos. Isto posto. Conheço o recurso do mérito, nego-lhe provimento. Doutor Anemar. Estou de acordo com o relator. O doutor Marcelo. De acordo. E a decisão é unânime, os termos do voto do relator. Próximo. Número 26 da pauta, RO 10.781-37/2016. Inscrita a doutora Bruna Luísa de Oliveira, pelo recorrente, pelo reclamado. Esse é o 13 dele, né? O 26 da 26, doutor Zé Murilo, com a palavra. Está querendo. Engraçado que aqui abre quase instantaneamente. Aqui é instantâneo. Dá para você ver, está aqui, ó. Rodando aqui. Aguardando resposta. Lá. Com base nisso. Acho que está melhor para você. Agora abriu aqui. Melhor para mim. É Instituto, né? Infantil Minas Gerais e Simone. É isso? Isso, senhor. Deixa eu ver a conclusão aqui, então. Com estes recursos do mérito do parcial provimento ao recurso do reclamado para determinar que o pagamento das horas extras por extrapolação da jornada se dê na forma do item 4 da súmula 85 do TST, limitar a condenação ao pagamento do intervalo do artigo 384 da CLT aos dias em que o labor sobre a jornada foi igual ou superior a 15 minutos, conforme se apurar com base nos cartões de ponta anexados aos autos, observando-se na sua ausência a média desses cartões. Ao da reclamante, nego-lhe provimento. Mantém o valor arbitrário da condenação por ainda compatível. É o meu voto, senhor presidente. O senhor tem a palavra, doutor? Primeiramente, cumprimentar a todos dessa tribuna, na figura do ilustre presidente, aos demais aqui presentes, boa tarde. Excelência, só uma dúvida em relação ao labor, como é que ficou a excedente? Pela súmula? A jornada 12 por 36? Isso. Não, isso aqui eu só estou mudando a questão aqui. A jornada, na apuração da extrapolação da jornada na forma da súmula do item 4 da súmula 85. O que compensou, só adicional. Aquilo que não foi compensado, hora extra integral. Tá, perfeitamente. Inicialmente, excelências, eu chamo a atenção aqui para o acordo coletivo, porque há previsão expressa no acordo coletivo de que as horas extraordinárias elas devem ser compensadas na semana seguinte. E a jornada 12 por 36, ela já é própria, já existe essa compensação própria. Né? Então, essa previsão está descrita aí na cláusula 5ª, no item B1, e ela fala o seguinte, que eu peço o vênia aqui para poder ler o que diz a cláusula. Não haverá incidência de horas extras ou pagamento em dobro dos plantões que coincidirem com domingos e feriados, inclusive no caso de serem ultrapassadas as 44 horas semanais, desde que o excesso seja compensado na semana seguinte.
o que é próprio dessa jornada de plantão. Portanto, a convenção coletiva ela deve ser aplicada para poder excluir essas horas extras. A uma porque o próprio regime 12/36 ele já prevê essa compensação durante a semana. A duas porque a convenção coletiva ela também tem uma previsão de compensação após o mês da prestação de serviço, da compensação no prazo de 90 dias, após o mês em que houve as horas extras. Então, para que seja considerado o pagamento de horas sobre jornada, deveria-se analisar cumulativamente 2 requisitos da convenção coletiva, que seria a soma das cargas horárias trabalhadas das 2 semanas subsequentes for superior ao limite de 88 horas, e o excesso de jornada apurado ser superior a 88 horas, não for compensado dentro de 90 dias, contado do término do mês, o qual ocorreu a prestação de serviço. Os cartões de ponto eles são fidedignos, inclusive, ao contrário do que aduz a sentença, eles são fidedignos porque a própria sentença considerou que existem registros variáveis, conforme constou, e consta também algumas horas extras esporádicas. Portanto, esses cartões eles são plenamente válidos para poder apurar a jornada de trabalho da reclamante. E, nesse aspecto, portanto, requer a reforma da sentença nesse sentido, para que seja desconsiderada as horas extras. Quanto ao divisor 220, a cláusula 5ª, a linha B, item 1, ela determina que a jornada 12/36 deve ser considerada como normal e, portanto, aplicaria-se todos os valores de horas submetidos daqueles empregados que são submetidos a uma jornada de 44 horas. E, nesse sentido, deveria se aplicar o divisor 220 ao invés do 210. Da mesma forma, os feriados laborados. A cláusula referida, que eu, inclusive, li aqui perante Vossas Excelências, ela exclui expressamente o pagamento em dobro dos feriados para os empregados que laboram na jornada 12/36, o que não foi observado pela sentença ACOR. Então, pelo exposto aqui, requer a reforma da sentença nesses sentidos para que seja feita a justiça. Muito obrigada. Pois não, algum esclarecimento? Não, está tudo esclarecido. Inclusive, essa questão aí do feriado, a súmula 444 fala que tem que assegurar o feriado. Então, independentemente de convenção, tem que ser assegurado o feriado. Então, o divisor 210 também é uma matéria simulada, etc. Mas está tudo explicado. Doutor Anemar. Estou de acordo com o relator. E o doutor Marcelo também. De acordo, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Não há mais sustentação. Os demais processos, doutor Zé Murilo, tem alguma divergência? Aí, acho que é o último, penúltimo, né? Que o Marcelo ficou de... Deixa eu olhar aqui. Acho que é o 44, deixa eu ver se é 44. Ai, ai. Sim, 44? É o 44, é o único que está pendente. É, esse aí... Esses minutos, eu estou aqui aplicando aquela súmula recente do tribunal, aqui, a número 15, que manda pagar os minutos não registrados que superam que a terceira jornada. E é o caso aqui. Qual é o 44? É o 42, é o 11795. 42? Deixa eu ver. 44, desculpa. 44. 44. 44. Deixa eu ver aqui, peraí só um minutinho. Eu devo ter feito uma observação qualquer. Deixa eu ver. Que a observação é que está na convenção. É os minutos antecedentes, esse? Eu estou admitindo que a convenção pode tratar disso. Mas aí tem uma súmula do TST que fala que a convenção 429 não pode disciplinar de forma diversa. Pois é, mas veja bem. Aí que é o problema. Lembra que nós estávamos aplicando aquela decisão lá do Supremo. Do Savasco. Só deixamos de aplicar aquela resolução para os casos em que nós temos aqui as UJs nossas aqui, porque nós temos que obedecer o J. Mas nós estávamos, inclusive, entendendo que agora pode. Eu acho perfeitamente possível. Não vejo porque nós temos a súmula agora, não, essa nova que mas a nossa não fala em convenção coletiva. Não foi nem tratado isso. Aliás, no dia que se discutiu lá, até que era para incluir isso, acabou que decidiu-se que não era conveniente tratar desse assunto, que era porque a nossa fala fala que tem que pagar, inclusive para café, etc. Mas não fala que a convenção coletiva pode excluir ou não. A minha dúvida é a seguinte... Você faz menção à súmula 3. Essa súmula 449, que vai vigorar até dia 11 de novembro, quando entrar o... Ela diz o seguinte, a partir da vigência daquela lei que acrescentou o parágrafo 1º no artigo 58, 5 minutos antes, a partir da vigência, não mais prevalece
cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecede e sucede a jornada. E a nossa súmula faz referência tanto ao artigo 1º do artigo... Eu discordo, mas está aí na súmula. súmula. Mas veja bem, A dúvida é essa. mas nós, depois desse julgamento lá do Supremo, nós estava dando validade em tudo. Só deixamos de dar validade naqueles casos em que houve julgamento nosso aqui de UJ que nós temos que obedecer, independentemente de qualquer coisa. Mas nós estávamos autorizando, inclusive naqueles casos da Fiat, outros casos todos, nós estávamos aplicando a decisão do Supremo. Por isso que eu não Então, agora... segui mas quando veio a sua divergência, eu me lembrei dessa É que nós estamos seguindo. Aí, diante daquelas orientações da Sim, corregedoria... mas só com relação à súmula nossa regional. As nossas questões nossas aqui. Só das nossas, porque das nossas... E a nossa realmente não fala em convenção fala. coletiva. A do TST fala. A do, pois é. O TST fala, mas eu estou entendendo que do TST afronta aquela decisão do Supremo. Decisão de valores, ou vamos para a direção do Supremo, ou vamos ficar nessa súmula que vai deixar de vigorar daqui a 11 dias. Porque veja bem... 11 dias não, em novembro. Eu vou esperar acabar o direito de trabalho decisão, primeiro, nós estávamos aplicando porque a decisão do Tribunal, do Supremo, foi posterior a essa súmula. Foi posterior. Então, como ele foi posterior, nós começamos a aplicá-lo quase que integralmente. Depois, quando vieram essas decisões aqui, nossa, do IUJ aqui, que a Corregedoria Geral determinou que a gente obedecesse, etc., nós passamos a obedecer, e eu até faço ressalva, estou obedecendo por questão de disciplina judiciária, mas só naqueles casos daqui. Agora, com relação lá, não, porque acho que lá... A matéria é difícil, eu peço ver, né? O relator, o revisor, eu vou acompanhar o relator e vou ficar com o Supremo, porque é o que vai prevalecer. Fazendo isso aqui. Não acompanha o Supremo, não, que quem decidiu o Supremo vive, mas não está mais entre nós. Mas nós temos que rezar por Mas isso. tudo bem, eu fico respeitosamente... Mas a matéria é realmente difícil. Eu acho que é questão de você, sei lá, né? Eu penso assim, se tem assunto do TST, sim, no sentido, como é a 366, que embora fala dos registrados, né? E nossa súmula que fala dos não registrados, mas faz a referência expressa ao parágrafo 1º do 58 e a súmula 366 do TST, eu fosse olhar esse aspecto, eu seguiria a súmula. Mas eu compreendo, doutor Zé Murilo, que Vossa Excelência sempre foi nesse sentido, que não havendo aqui o TST... Nós aplicamos, nós estávamos aplicando aqui... É como aquela questão do intervalo, exatamente, a súmula 437. Nós só mudamos com relação àquelas matérias que foram decididas aqui no regional, para seguir a orientação do regional. Também. Mas eu fico só vencido. Então prevalece o voto do relator, vencido parcialmente o desembargador Ademar. Demais casos que eu apresentei divergência, que eu fiquei vencido, eu vou ficar vencido mesmo. Que o doutor Marcelo acompanhou o relator, eu fico vencido. Pois não. Então eu proclamo que prevalecem os votos do relator com as divergências pontuais do desembargador Ademar, já anotadas pela secretaria. Ok. Vamos para os processos da relatoria do doutor Ademar. Doutor Ademar, número 32, vai retirar de pauta, né? Eu vou, em vez de retirar de pauta, eu vou adiar. Pois não. Então, processo 32, que é o número... 11.538, 57/2015, será adiado para o dia 22. Eu tive um problema. Adiado para a próxima sessão. Processos da relatoria, doutora Neymar, segundo votante, doutor Marcelo, terceiro votante, doutor Rogério. O primeiro é o número 17 da pauta, que é um ROPS 10.586, 25/2017. Inscrito doutor Vinícius Campos Rodrigues, pela recorrente... Branca Carolina. Sim. Com a palavra o relator, doutor Ademar. Senhor presidente, o procedimento sumaríssimo que foi anunciado, eu estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante no mérito, negando-lhe provimento. É o voto do relator, o senhor tem a palavra, doutor. Tá. Boa tarde, excelentíssimos senhores desembargadores. Em matéria preliminar, nós pedimos, né, o requerimento de nulidade da sentença quo, tendo em vista que o juiz ACO ele se limitou à fundamentação de apenas um argumento. Praticamente ele não
utilizou nenhuma argumentação da petição inicial, né? Simplesmente julgou improcedente o pedido de não conhecimento da culpa da reclamante, tendo em vista que estava previsto no acordo interno, né, da empresa, um regulamento interno, em que o próprio regulamento interno trazia a responsabilidade da reclamante, né, sendo que nenhum outro ato o trouxe. Bom, exposto essa preliminar, né, fazer uma breve abordagem aqui. A recorrente ela entrou nos quadros da recorrida em 2004. E, nesse processo, apesar de ter sido requerido o contrato de trabalho da recorrente, a fim de comprovar que ela jamais autorizou os descontos compulsórios em folha de pagamento e jamais assumiu a responsabilidade por eventual dano culposo que pudesse acontecer, o único documento trazido foi o regulamento unilateral que iniciou a vigência em 2016, tendo um ato que originou isso ocorrido em 2015. Além disso, o regulamento limita-se a regular a forma da cobrança, tá? Não traz nenhuma disposição expressa em que o empregado autoriza os descontos. Tá? O outro ponto seria que o artigo 462 ele fala que só é autorizado os descontos tendo em vista a autorização em lei ou contrato coletivo. Dessa forma, o regulamento interno da empresa não seria capaz, instrumento hábil, de autorizar esse desconto. Outro argumento aqui, excelentíssimos senhores julgadores, é que houve duas concessões realizadas, uma de R$120 mil, em que a superintendência ela autorizou, junto com a reclamante, a concessão realizada, ou seja, não poderia se imputar uma conduta culposa, uma previsibilidade qualquer por parte da recorrente. Na segunda concessão, foi de 90 mil, foi recuperado 74 mil e a recorrente sequer, né, e a recorrida sequer contabilizou o valor recuperado para fim de responsabilidade civil. No processo administrativo, esse aqui é o mais importante, no processo administrativo, ela foi condenada por não manter dentro da empresa rigorosa compostura e disciplina. Essa falta, por si só, não seria capaz de gerar o dano causado à empresa. Dessa forma, não seria capaz de responsabilizar a minha cliente, a recorrente, simplesmente pelo ressarcimento integral dessas despesas. Tendo em vista que uma dessas concessões foi inicialmente paga. A empresa fraudante pagou as 2 primeiras parcelas, o que deveria entrar diretamente no cadastro de inadimplência da empresa. Outro ponto que eu gostaria de frisar é que a recorrente ela fez a denúncia da fraude. Essa fraude foi reconhecida pela Polícia Federal e ela teve 22 milhões em prejuízo para a Caixa Econômica Federal. E só foi descoberta quando a denúncia da minha cliente, o que propiciou que eles resgatassem parte do valor e que essa fraude que acontecia com o mesmo modus operandi e que aconteceu em diversos locais e ninguém foi capaz de constatar, minha cliente constatou, recuperou, denunciou e, por isso, ela foi punida. Incrivelmente punida, é um absurdo isso, ser punida por ter descoberto uma fraude no seu sistema. Sendo que, repito aqui, todas as concessões são realizadas por 3 pessoas. E no sistema, quando ela estava ausente do local do trabalho, quando o funcionário Walter inseriu a senha dela, tendo conseguido anteriormente 2 senhas de autorização de concessão. A concessão dela foi realizada quando ela estava ausente do local de serviço. Tá? E isso é um absurdo, a empresa responsabilizá-la por civilmente, tendo sido punida tão somente por não manter dentro da empresa rigorosa compostura e disciplina, né, sendo responsabilizada por esse valor tão arbitrário, tendo em vista que a conduta dela, por si só, não seria grave o suficiente para ensejar essa despesa que a empresa teve, né, decorrente de fraude. Dessa forma, reconhecendo o rompimento do nexo de causalidade do
eu peço o reconhecimento do nexo de causalidade, da possível imputação da culpa à recorrente, tendo em vista que foi culpa exclusiva de terceiro, que agiu de má fé, que fraudou os documentos, inclusive ele foi condenado, demitido por justa causa por esse motivo, fraudou os documentos, ele era anteriormente um funcionário de respeito e de confiança na empresa, e ele abusou dessa confiança que lhe era depositada, né, e produziu toda a fraude sozinho, quer dizer, com a quadrilha que foi desmascarada. Bom, além desse fato, tem que se levar em consideração, Excelência, que durante o período, a agência tinha 9 funcionários para uma demanda de 75 mil pessoas, né? E a recorrente tem no processo alguns documentos comprovando que a recorrente estava passando por um quadro de adoecimento laboral, tá? Com esofagite e hipertensão, e não foi constatada ainda, porque está dando análise, ela está com suspeita de síndrome do esgotamento profissional. Sua pressão varia entre 14 por 12 durante o horário do período de trabalho. Isso aí já foi comprovado. Outro aspecto que eu gostaria de pontuar é que, apesar do regulamento interno estipular a cobrança, essa cobrança é feita de modo aleatório e discricionário por parte da reclamada. As variações dos descontos são entre R$ 500 e R$ 2.000 aproximadamente. Não existe limitação a respeito do valor a ser decidido ou ser descontado, né? E por esse motivo, essa cláusula deveria ser anulada, tendo em vista o artigo 9º da CLT, por desvirtuar o princípio da intangibilidade salarial. Então, tá. Dessa forma, por todo exposto, requer o conhecimento do recurso e seu provimento. Pois não, doutor. Doutor Neymar. Vou fazer um meu esclarecimento em consideração à citação oral, e também a questão é uma questão bastante delicada. É um caso de uma gerente geral da Caixa Federal, que, por uma operação lá, atida pelo processo administrativo como uma operação negligenciada por parte da reclamante, ela sofreu as advertências, e isso também o descontos salariais para cobrir as diferenças que foram constatadas por essas operações, né? Inicialmente, eu quero acrescentar aqui que a questão da preliminar de nulidade, que não constei aqui da sua rejeição, decorreu do fato do exame desse processo ter passado por várias versões, e nessa final acabou ficando sem o exame preliminar, que eu estou rejeitando, né? Vou acrescentar aqui, em razão de que o juiz examinou a matéria sob todos os ângulos, e necessariamente o juiz não tem que se ater a cada ponto suscitado pela parte, porque senão aí jamais vamos ter uma sentença completa que vai satisfazer o interesse da parte no aspecto. Eu estou rejeitando a sentença, ela aborda a questão fundamental, básica da discussão, que é justamente a legalidade dos descontos efetuados nos vencimentos da reclamante. Acontece o seguinte, senhor presidente, o que mais me chamou a atenção nesse processo, é que a reclamante ela não vem discutindo a legalidade ou a forma como foi a tramitação do processo administrativo. Ela vem contestando os descontos. Eu fiz até questão aliás, estou até com a inicial aberta aqui, que ela pede que se liminarmente determinar a suspensão dos descontos, que seja dada procedência à ação para declarar a ilegalidade dos descontos, e quando ela reclamar, devolver o valor descontado. O processo administrativo, ao contrário, ela mesma declara lá na audiência que o processo administrativo, ela conferiu todos os depoimentos prestados nesse processo administrativo, apresentou defesa junto com o processo administrativo, não foi cerceada, e que ela tinha que passar sua senha aos colegas, porque somente com tal senha poderia ter acessado o sistema. Ou seja, como foi o processo administrativo, o cerne, ou seja, o conhecimento de como se tramitou, ele não veio, essa não é a discussão no processo. A discussão aqui é legal ou não. Ora, o regulamento pessoal da reclamada, que está aqui no processo, a cláusula 10, ela especifica as hipóteses de caso de dolo,
de culpa em caso de prejuízo causado ao empregador, à Caixa. E, no caso aqui, o processo chegou a essa conclusão e procedeu aos descontos. Então, quando devido pela à ordem, tentação oral, deixa o relator falar. Eu estou mantendo a sentença de primeiro grau pelos seus próprios jurídicos fundamentos. Eu estou fazendo esclarecimentos adicionais aqui, apenas em consideração. Desculpa. Apenas em consideração a sustentação oral e que a matéria realmente é muito delicada, pessoa de alto, elevado, um dos cargos mais elevados dentro do organograma da Caixa, mas que sofreu teve esse lamentável problema. Doutor Marcelo. A causa subjacente do desconto, que é realmente houve negligência ou não, ela ficou esquecida no processo. Né? Foi lá no efeito, esqueceu de... Então, o próprio depoimento dela, olha, o que foi apurado no inquérito administrativo é verdade, eu fiz isso mesmo, quer dizer, porque não há impugnação, como Vossa Excelência. Por esse fundamento, estou acompanhando o voto do relator. Não acontece a causa, acontece o efeito. Eu também acompanho, a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Número 23 da pauta, RO 10.951, 78/2016. Inscrita a doutora Fernanda Gonçalves Rocha, pela recorrida reclamante. Número 23, doutor Neymar tem a palavra. 10951, né? Pegou a senha dela. Prejuízo. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos e, no mérito, estou dando provimento ao recurso da 10ª reclamada, que é a Petrobras, para excluir a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída e nego provimento ao recurso da 6ª reclamada, Angra Infra, Fundo de Investimento e Participações. A reclamante sustenta pelo reclamante, não é isso, doutora? A doutora, pelo reclamante, é só para esclarecer a doutora, para facilitar a sustentação oral, aqui foi reconhecido que o contrato de trabalho se referia a um contrato por obra certa. E, de acordo com recentes teses aprovadas pelo TST, no caso que se tratando de ente público, seja da administração direta ou indireta, ela não tem qualquer responsabilidade, assim que está escrito lá, sobre eventuais inadimplementos, independentemente da natureza desses inadimplementos, né, com relação ao empreiteiro. Por essa razão, porque o estudante... Mas tirou a Petrobras, mas prevalece 9. Manteve o resto, grupo econômico. Sim. Então, a senhora quer falar? Não. Doutor Marcelo? Eu também de acordo, e a decisão unânime nos termos do voto do relator. Tá, obrigado. Número 14 da pauta, é um ROPS 10.444, 07/2016. Inscrita a doutora Natália Xavier Cunha, pela recorrente. Está presente? Ah, tá. É o número 9, doutora Neymar. Eu estou conhecendo... Número 14. É o 10444, né? Sim. Eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela reclamada e, no mérito, estou negando o provimento. Boa tarde, excelências. Eu vou ser bastante breve aqui. A tese sustentada pela empresa é no sentido, primeiramente, de falta de interesse de agir do empregado, porque é incontroverso nos autos que ele está laborando em área abrangida pelo sindicato no qual ele é dirigente, sendo desnecessária, então, qualquer declaração do judiciário quanto à continuidade no exercício de suas funções perante a entidade. Sobre um outro aspecto, ficou claro no processo também, e é incontroverso, que a alteração das rotas está dentro do poder diretivo da empresa, de definir suas diretrizes de trabalho, o que está previsto, inclusive, contratualmente, sobretudo em razão da função do empregado, que é propagandista e exerce função em vários locais, sendo, então, do próprio sindicato o dever de decidir sobre a manutenção ou não dele na função de dirigente perante a entidade, como fez pelo próprio e-mail utilizado pela fundamentação da decisão. Então, a gente pugna pela reforma e improcedência da ação, sobretudo porque existe um outro processo em trâmite, no qual é discutida a existência de estabilidade decorrente da função exercida no sindicato, não podendo, então, ser analisada e decidida a questão, ainda que indiretamente, nesta presente ação. Senhor presidente, é questão sumaríssima, mas é porque também é outra questão interessante, porque o dirigente sindical ele está discutindo a estabilidade sindical dele em outro processo, ainda não transitou julgado. Só que, nesse meio tempo,
a empresa alterou a rota dele. Inicialmente ele fazia a rota Montes Claros, Bocaiúva, Curveira, Sete Lagoas, e em seguida ele passou para abranger Belo Horizonte, que é fora dessa base territorial. Então, seria, segundo o entendimento do reclamante, que foi acolhido pelo juiz de primeiro grau, que eu também acho que tem razão, é que se a empresa altera a rota dele, surge uma nova discussão se ele está representando ou não a categoria. Você tem mesmo estabilidade, já que ele não trabalha na base territorial do sindicato. Por essa razão que eu estou mantendo o entendimento do juiz de primeiro grau, entendendo que sim. E ele apenas dá a decisão dele tem um conteúdo meramente declaratório, de que ele não perde a estabilidade de dirigente sindical, se vier a ser confirmada no processo anterior, pelo fato de ter alterado a rota para incluir a região Belo Horizonte e região metropolitana. Sindical. Concordo. Eu também estou de acordo e a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Obrigada, excelência. Agora, apenas uma pendência no número 6 da pauta. Houve até inscrição, mas a advogada não compareceu. 6. É o dano moral. É o dano moral, só quanto o valor. Não sei se 10 mil não está muito. Porque esse caso. Né? Pois é, a questão aqui. Eu tenho. Aquele. Deu 30, 10. É transporte de valores, não é? Estou aberto. Nós temos antecedentes dessa empresa aqui, porque ela, quando aqui o caso foi ajudante, mas ela tem antecedente de motorista, o próprio preposto declarou que o motorista passa para o ajudante, etc. Então, porque aqui seria o ajudante, porque o motorista geralmente essa SPAL já é conhecida nossa aqui, então, distribuidora de refrigerante e tudo. Agora, eu não sei, 10 mil, eu não sei, não fala aqui quanto, porque geralmente não é grande. Mais ou menos quanto tempo que ele ficou. Eu acompanho que a turma... Aquele negócio, quanto tempo está transportando e qual o último salário. A gente dá um salário por ano que ele transportou efetivamente, né? É o que a gente tem feito aqui, eu não sei. A gente usa uma menos na questão dos bancos, que o doutor Jorge Berg... banco aí... Parece que o doutor Ademar, então, ele usou esse critério, porque ele multiplicou os anos de serviço pela remuneração. Então, eu achei meio elevado, mas acompanho, até pela reincidência. Mas eu fui mais pela reincidência também. Tá, então prevalece o voto, a unanimidade, o voto do doutor relator. Mas algum? Aqui o número 8 permanece a primeira, né? Sim. Primeira no 8. Unânime. Tem mais um que tem. Então, assim se decide os votos da relatoria do desembargador Ademar, todos julgados à unanimidade. Eu fui agraciado aí com 26 aqui uma divergência. Fico feliz com isso. Não sou eu, pai. Essa turma do doutor Marcelo está saindo aqui impressionado com a turma, que a nossa turma tem um... Se fosse uma orquestra, talvez seria ter convidado para... É porque a gente discute antes, né, e já... isso é importante. E a gente tenta também afinar tem que chegar num denominador comum. Essa toda a discussão anterior do Zé Murilo, questão de intervalo e hora extra, é mais em razão de uma mudança muito rápida que ocorreu. Foi uma alteração, Mas os próprios eu vou trazer já adaptado, vou ter o doutor Rogério, como que ele está julgando essa matéria, trazer certinho para não ter essa discussão. Tá certo. Não tem problema. Então, passamos aos votos da relatoria do doutor Marcelo. Doutor Rogério, esse processo foi discutido a indenização por dano moral, a advogada chegou agora. Mas agora nós já julgamos. Sinto muito, já julgamos. Doutor aqui, Marcelo, os votos do doutor Marcelo. Aqui assim, se demorou um minutinho, perdeu. Processos da relatoria do doutor Marcelo, segundo votante, doutor Rogério, terceiro votante, doutor José Murilo. Há uma preferência regimental, advogados de fora da região metropolitana, de outro estado, aliás. É o número 12 da pauta, que é o RO 10.624-20-2016. Inscritos e presentes, doutor Fabrício Trindade de Souza, pela recorrida, que é a usina Delta, e doutor Fernando Luiz Russomano Otero Vilar, por um dos recorrentes, que é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Alimentação de Uberaba. Eu peço, então, ao ilustre relator que leia a conclusão para a orientação dos advogados. Senhor presidente, eu conheço de ambos os recursos, rejeito o pedido de efeito suspensivo do apelo formulado pelo sindicato réu e, no mérito, nego provimento a ambos os apelos. Rejeito a litigância de má-fé contra o sindicato autor pelo sindicato réu. Então, estou mantendo a decisão de origem. Tem a palavra o ilustre advogado do... Senhor presidente, eu estou pelo sindicato autor, embora
desprovido o recurso adesivo. Se não houver divergência, eu peço apenas o registro. Pois não. Então, vamos passar a palavra ao outro advogado. Presidente, pela empresa recorrida também, que só há interesse em ter uma solução definitiva do seu enquadramento, só se houver divergência. Eu estou de acordo. Doutor Zé Murilo. Também estou de acordo. A decisão é unânime nos termos do voto do relator. Muito bom. Número 9 da pauta é o ROPS 10.442-63-2017. Inscrita a doutora Maria Luísa Pereira Issá, pela recorrente, que é a Unimed. Número 9, tem a palavra, ilustre relator. Senhor presidente, eu estou rejeitando a preliminar de intempestividade suscitada pela reclamante em contra-razões. Estou conhecendo o recurso ordinário aviado pela segunda ré, e bem como das contra-razões apresentadas pela autora. Estou rejeitando a preliminar de legitimidade passiva de causa suscitada pela recorrente e, no mérito, eu estou negando provimento ao recurso e confirmando a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. É minha proposta de voto. Qual é a palavra, doutora? Excelentíssimos senhores desembargadores, caros colegas, bom dia a todos. Eu falo aqui pela Unimed Belo Horizonte e o nosso recurso ele ataca um único ponto da sentença recorrida, que é o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Unimed no caso em concreto. No caso dos autos, o que houve? O que aconteceu? A Unimed ela se viu por várias vezes obrigada a oferecer serviço de home care aos seus associados, né, às pessoas que possuem plano de saúde da Unimed. O serviço de home care não é um serviço que a Unimed presta, não é um serviço que a Unimed oferece às pessoas que possuem planos de saúde, mas, por vezes, através de algumas decisões judiciais, ela é obrigada a fazer isso por conta dessas decisões. Dessa forma, ela contratou uma empresa para prestar esse serviço. São pouquíssimos serviços prestados. Se eu não me engano, a última informação que eu tive foram cerca de 200 serviços prestados. E, no caso, a Unimed contratou a Raal Home Care, que é a primeira reclamada no presente caso. Vê-se que, no caso em questão, a reclamante ela foi contratada pela primeira reclamada para fazer a prestação de serviços de home care para empresas. No caso, pelo que se percebe, a maior parte da prestação de serviço da reclamante foi feita para um dos clientes da Unimed Belo Horizonte. Contudo, nós insistimos nessa questão porque a inicial e todas as demais provas dos autos deixam claro que todas as questões referentes ao contrato de trabalho, ao trabalho da reclamante, à forma de trabalho, etc., né, horários de entrada e saída, pagamentos, enfim, todas as questões referentes ao seu contrato de trabalho, elas eram tratadas com a Raal Home Care, exclusivamente. A Unimed ela não tinha qualquer interferência nessa contratação entre reclamante e a primeira reclamada. Além disso, nós juntamos aos autos, junto com a defesa, uma alta de audiência referente a um processo idêntico a este, né? A única diferença é a reclamante, mas que possui primeira reclamada a Home Care e segunda reclamada a Unimed, da mesma forma, em que a reclamante naqueles autos, a senhora Maria Lúcia Ribeiro, ela confessa que a primeira ré prestava serviços para outros planos de saúde e não apenas para a segunda reclamada. Ou seja, vê-se que a Raal Home Care ela não prestava serviço único exclusivamente para a Unimed. Ela não foi uma empresa criada pela Unimed para prestação desse serviço. Não existe isso. A Raal Home Care é uma empresa que já existia, que foi contratada pela Unimed, mas prestava serviço para várias outras operadoras de planos de saúde. Dessa forma, a sentença, no caso, né, a sentença reconheceu a responsabilidade subsidiária da Unimed, tendo em vista a aplicação da súmula 331 do TST. Contudo, tendo em vista que a Raal não prestava esses serviços exclusivos para a Unimed, nós pedimos que o afastamento da aplicação da súmula 331, tendo em vista que o caso não se molda à questão da súmula. Por isso que nós requeremos que não seja reconhecida a responsabilidade subsidiária da Unimed por ausência de exclusividade. Muito obrigada, bom dia. Pois não, doutor Marcelo, algum esclarecimento? Senhor presidente, só um esclarecimento que a defesa respeitosa, peço vênia para a citação oral, mas a defesa da Unimed poderia ter sido com 3 palavras. A reclamante não prestou serviço.
Agora, a defesa, ela tangencia, como diz na sentença, ela não nega que a reclamante não tenha prestado serviço para a Unimed. Não tem como saber se ela prestou serviço. Inclusive, os tópicos do recurso ordinário. Eu não sou empregador, a Unimed nunca foi empregadora, ela prestava serviço para outras empresas. Quem era o responsável pelo pagamento da verba não era a Unimed, mas, em momento algum, essa palavra foi dita. Eu nego. Se a defesa tivesse negado a prestação de serviço, o ônus teria sido da autora de provar, porque houve a revelia, os efeitos da revelia. Não se comunica automaticamente ao desconsórcio. Mas a minha proposta de voto é por esses fundamentos, porque está implícito e explícito que ela prestou serviço, porque senão a defesa teria negado. E a responsabilidade é subsidiária apenas. Eu estou de acordo. Eu também estou. É a responsabilidade subsidiária. Não está reconhecendo vínculo. Se tivesse reconhecendo vínculo com a Unimed é diferente, mas ela responde porque ela contratou. Né? Não há dúvida. Contratou, beneficiou do serviço. Exatamente, também acompanha. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Número 23 da pauta é o ROPS 11.091, 36, 2016, inscrito Dr. Edson Gutierrez pela recorrida. Merle. Metal leve. Doutor Marcelo. Senhor presidente, eu conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo em toto a veneranda sentença. Ótimo. Meia colher só, tá? Meia colher só. Doutor Edson, aguarda? Aguardo, excelência. Eu estou de acordo, doutor Murilo. De acordo também. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Número 32 da pauta é um ROPS 11.569, 37, 2016. O doutor Edson está inscrito pela recorrente, que é reclamada. 32. Doutor Marcelo. Senhor presidente, eu conheço dos recursos ordinários enviados pelo reclamante e pela reclamada, eis que próprios e tempestivos, e, no mérito, estou negando provimento e mantendo a veneranda sentença quanto aos pedidos de acúmulo de funções, hora noturna, danos morais, rescisão direta, feriados, e confirmando-a por seus jurídicos e próprios fundamentos. Pois não, doutor Edson. Senhor presidente, aqui a matéria com relação à parte da reclamada é bastante singela. O que se entende, senhor presidente, com relação à diferença de adicional noturno é a incidência do artigo 73, que o adicional noturno seria devido se extrapolasse a jornada de 5 horas. Então, aqui extrapolou, não se nega, mas não seria devido ao adicional noturno, apesar de respeitáveis entendimentos em contrário. E quanto ao pagamento de feriados, aqui foi até julgado, parece que não houve êxito, na jornada de 12 por 36. Então, espera-se, pois, provimento do recurso da empresa, pedindo ver na sua excelência o doutor desembargador relator, e mantendo o improvimento do recurso do autor. É o que se espera. Isso que nós já discutimos também. A turma parece que está prevalecendo essa tese mesmo, de acordo com a súmula do TST. Eu estou acompanhando, doutor Murilo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Decisão unânime, nós temos o voto do relator. Desse jeito. A empresa do professor Odopino não nega a prestação de serviço. Uma palavra. Não vou mais ter prestado serviço. Não tinha negado. Fundação. Deve ter prestado serviço. E tem divergência. Número 3, estou votando com a segunda opção. Como é que o Murilo está votando? A primeira. Estou com a primeira? Está com a primeira. Então eu estou vencido. Boa tarde. Acompanhava a segunda. No 5 também estou acompanhando a segunda. Doutor Zé Murilo, a primeira. Estou vencido. Nós estamos desencontrados aí. Na 6 também, aqui eu estou com a segunda, mas eu acompanho a maioria. O doutor José Murilo também está com a segunda. Eu queria ver então, o nesse doutor caso, Marcelo. Então, o 6 parece que fica a segunda. Eu sei, a segunda. Segunda, então. Então, nas outras duas... Eu estou vencido na 6, eu redijo o voto. Tá. Você já fez. Você já fez aí. Ok. Então, eu estou vencido naquelas duas e o Marcelo nessa. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais. Eu já parei aqui, já fechei. Tem aquela do aluguel do veículo, quando ultrapassa
50% do salário, aquele ajuda de custo, eu entendo que é fraude, por analogia. 31. Eu já, qualquer valor para mim vale. É o 31 da pauta. Eu acho que eu estou acompanhando o relator, né? Eu lembro desse processo. Uma divergência do doutor Zé Murilo. Eu estou acompanhando o relator, eu lembro dele. Negócio de aluguel aí, né? Fica vencido Murilo no 31. Acabou. Os demais processos da reitoria do doutor Marcelo são julgados à unanimidade. Prevalecendo os votos de Sua Excelência. Embarque de declaração? Já foi junto. Embarque de declaração, todos julgados à unanimidade, nos termos do voto do relator. 14, ata homologada, 14,55. Eu acho que eu estou ganhando. Não, já teve um recorde aí, mano. Eu sei que já teve de 32 minutos. E hoje também nós tínhamos só 3 votantes. Né? Eu sei que já teve sessão de 32 minutos.